Meus irmãos, eu cumprimento uma paz do Senhor. Amém. Estou feliz, alegre por estar na presença do nosso Deus. Se tem um lugar que eu me sinto bem, é na casa do Senhor, né? Conheço nosso irmão pastor Olavo desde muito tempo, desde criança, né, pastor Olavo? Desde criança, observava ele, juntamente com seus pais, caminhando para a igreja, né? Aqueles dois anciãos bem velhinhos, mais unidos, né? Caminhando para a casa do Senhor. A gente nasceu ali, foi criado todo mundo junto, ali no Mosquito, né? E a gente se espelhava muito, né? Testemunho do crente, irmão. Ele fala muito aos nossos corações. Aí você vê crente aí andando de todo jeito, né? Mas o testemunho do crente conta, viu? Conta. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a gente vamos ler aqui 3 versículos para a nossa meditação nesta noite, amém? Glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a seguir. Glória a Jesus. Aleluia. Amém? Todos acharam? Vamos ver porque vai nos acompanhar, né? Que a gente vai transmitir nessa noite, né? Os irmãos vão passar a entender, né? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, e repousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estava habitando junto, judeus, varões religiosos de todas as nações debaixo do céu. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Meus irmãos, está escasso. Hoje você não vê mais alguém falar a respeito de batismo com o Espírito Santo, né? A geração de hoje, não se vê mais a geração de hoje, né, sendo batizada com o Espírito Santo. Naquele tempo, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, a gente buscava o batismo com o Espírito Santo, né? Buscava o batismo com o Espírito Santo e era batizado com o Espírito Santo. Era um revestimento de poder. Quem fala em línguas estranhas fala diretamente com Deus, porque edifica a você mesmo. Mas aqui há 2 tipos de línguas. Há 2 tipos de língua. A língua que veio do céu, batizada com o Espírito Santo e com fogo. E diz assim: e viram por eles línguas repartidas como de fogo. Eles estavam falando com Deus, né? E havia ali também, no dia de Pentecoste, muita gente estrangeira, né? Que os discípulos começaram a virar poliglota, homens pescadores, homens que não tinham cultura, não tinham conhecimento, né? E de repente aqueles homens começaram a falar em línguas estranhas, conforme o Espírito Santo lhes ordenava que falasse. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre.
E aquelas pessoas que ali estavam ficaram admiradas com aqueles homens. Não são esses galileus pescadores? Como é que eles estão falando na nossa própria língua, aonde a gente foi nascido? Você já pensou, irmão? Deus, ele tem essas coisas. Você pode, irmão, falar em línguas estranhas. Eu poderia pregar aqui em línguas estranhas, mas você não ia entender nada. Porque eu estava falando com Deus, você não ia entender. Você só está entendendo na minha língua porque eu sou brasileiro. Amém? Mas se tivesse alguém aqui estrangeiro, né? Eu estivesse falando e ele não estivesse entendendo, é por isso que a Bíblia diz, tem que haver intérprete. Não é verdade? Mas naquele tempo lá não tinha os intérpretes. Deus ordenou através do Espírito Santo que falasse na origem daquele povo. E todos foram cheios, porque quase 3.000 entenderam a mensagem. Entenderam, porque quase 3.000 almas aceitaram Jesus. Aí onde surgiu a missão, né? Mas eles gostaram tanto que ficaram em Jerusalém. Mas Jesus disse assim, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E às vezes queremos ficar só aqui dentro de 4 paredes. E não é assim, irmão. A gente tem que sair para pregar o Evangelho. É por isso que Deus permitiu a perseguição. O apóstolo Paulo pegou pesado. Porque Paulo era um homem religioso, cumpridor da lei, entendeu? Homem que tinha entendimento, entendeu? Mas ele não conhecia o dono do entendimento, que era Jesus. Ele fazia porque era religioso e não gostava de cristão. Até matou Estevão apedrejado. Ele concedeu a morte de Estevão, morreu apedrejado. Paulo era terrível. Ele perseguia tanto as mulheres, prendia as mulheres, era terrível. Ninguém suportava Paulo. Por isso que quando ele ia perseguir os crentes, que Deus disse assim, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Aí ele disse, quem és tu, Senhor, a quem eu persigo? Ele disse, eu sou o Senhor, a quem tu estás perseguindo. Quem persegue os pequeninos, persegue a mim. Você entendeu, irmão? Então, as línguas estranhas que os irmãos falam é para a edificação do seu corpo, a sua vida espiritual, você se sente renovado. Glória a Deus. É uma coisa interessante, pastor Lázaro, quando nós fraquejamos e pecamos, se você for batizado do Espírito Santo, você não fala. Por quê? Porque ele é santo. Ele se afasta, irmão, quando nós pecamos. Aí você fica triste, angustiado, né? Cabisbaixo, né? Porque pecou contra Deus. É triste, irmão. É triste um homem pecar contra Deus. Né? Ele fica como uma pessoa à deriva, sem destino. Ele não tem destino quando ele pega contra Deus. É por isso que muitos não têm força de voltar, porque pecou contra Deus. E para voltar, irmão, o inimigo não deixa você voltar. Se você não pedir a Deus misericórdia. Davi, irmão, Davi pecou contra Deus, mas Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele disse assim, não retira de mim o teu Espírito. Porque, irmão, crente sem o Espírito Santo, irmão, é uma tristeza, é angustiante. Ninguém suporta viver longe do Espírito Santo. Ele habita dentro de nós, irmão. A Bíblia diz, não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em vós. Se alguém destruir o templo do Espírito Santo, que sois vós, Deus também o destruirá. Então, nós temos que ter muito cuidado com Ele, que Ele é santo. Aleluia. Irmão, Ele é maravilhoso. Eu sinto a presença de Deus nessa casa.
viver em festa. Quem tem o Espírito Santo vive em festa. Quando aceita, o céu vive em festa direta, irmão. O céu está em festa o tempo todo, não para de ter festa, porque a Bíblia diz que a festa do céu pelo pecador que se arrepende. Irmão, e está sempre aceitando gente, está sempre tendo festa no céu. Lá no dia de Pentecostes era uma festa, né? Você vai ver no capítulo 22 de São Mateus, né? Jesus contando uma parábola. Ele diz mesmo assim: um certo rei celebrou as bodas do seu filho, né? E enviou seu servo a chamar os convidados. Mas estes não quiseram vir. Depois enviou o servo dizendo: olha, diz aí os convidados que eu tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados, tudo já morto, tudo já pronto, vinde as bodas.